Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós passamos os nossos 2 últimos vídeos envolvidos com o capítulo 24 de São Mateus, que era onde o Senhor Jesus Cristo estava pregando os selos de Apocalipse, capítulo 6 e 8. Eu gostaria de trazer para a nossa meditação aqui o após esses selos. E, de certa forma, não chega a ser após, mas junto, né? Os selos de Apocalipse, eles não têm uma interrupção abrupta. Acabou aqui, e esse é o limite. Começa aqui, e aqui é o início. Não. Eles são conectados. Primeiro selo com o segundo, com eras da igreja, com trombetas, né? Muitas coisas de Apocalipse, que às vezes as pessoas estão pensando que vão se cumprir lá na frente, já se cumpriram aqui. Por quê? Porque os selos não têm um processo cronológico. Termina isso para começar aquilo. Não. Enquanto se abre esse primeiro selo, desenvolve-se essa primeira era, e dentro dessa primeira era existe uma praga que cai, existe um povo que se salva, existe uma noiva eleita que se separa, existe uma virgem nércia que fica reservada para depois do milênio. Todas essas coisas vão acontecendo dentro das eras da igreja e o mundo está aguardando os dias apocalípticos. Nós estamos vivendo os dias de um ápice do Apocalipse. Mas todas as pessoas viveram dias apocalípticos. Por quê? Porque naqueles dias elas tiveram suas tribulações, naqueles dias eles tiveram seus julgamentos, naqueles dias eles tiveram o agir, o mover de Deus. A promessa de Apocalipse estava lá nos primeiros dias. No tempo de São Paulo, na era de Éfeso, ali estava acontecendo Apocalipse capítulo 6, verso 1, verso 2, primeiro selo sendo aberto, Cristo vindo como um leão, mas provavelmente o próprio Apocalipse ainda não tivesse nem sido falado, porque tanto Paulo como João, eles viveram em um tempo, eles foram contemporâneos. Então, enquanto Paulo estava pregando coisas aqui e a era de Éfeso estava em execução, em andamento, João, quem sabe, estivesse em Patmos recebendo coisas que já estavam aqui acontecendo. Mas o importante não era saber, vamos esperar João para começar a era. Não. João vai vir com palavras proféticas e aquilo vai ser revelado lá no futuro, mas aqui, no seu dia, aqueles que precisam saber do que precisam, saberão. E aquilo que eles receberem será suficiente para livrá-lo das pragas, para livrá-los da tribulação do seu dia e para fazer com que eles venham na primeira ressurreição, que é a ressurreição da noiva, que é a ressurreição apenas do rapto da Virgem prudente. O capítulo 25 de São Mateus, o Senhor Jesus Cristo começa ele com a parábola das 10 virgens. Percebe que ele vem a parábola das virgens, que é o casamento, que é a escolha, que é a separação de esse entra, esse fica de fora, esse aqui recebe o esposo, esse aqui não recebe.
ela vem logo depois da revelação das 3 perguntas lá atrás. Quando serão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quer dizer, ele revela a si mesmo, revela o seu plano, e depois, dentro dessas revelações, ele revela a maneira de tirar sua noiva. Sua noiva está revelada na revelação dos seus mistérios. Veja. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Todas as 10 são virgens e todas elas têm o mesmo propósito. Elas não são prostitutas, não são adúlteras, não estão ali por acaso, não são incrédulas, elas não têm propósitos diferentes, elas têm o mesmo propósito. E elas também estão no mesmo lugar. Elas só têm características diferentes. Elas escutam as mesmas coisas. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Percebe-se a diferença das características aqui. Elas eram virgens, elas tinham o mesmo propósito, mas elas tinham umas loucura e outras prudência, sabedoria. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quer dizer, as loucas têm o seu evangelho. As loucas têm a sua porção da palavra. As loucas têm uma visão, têm luz para uma promessa. O que elas não têm é um azeite que sustentará aquela lâmpada em tempos difíceis. Elas não têm azeite que sustentará aquela lâmpada na chegada do esposo. Então elas aguardarão o esposo. Elas terão lâmpada. O que é essa lâmpada? Lâmpada é luz. Luz é revelação. Luz é conhecimento. Elas têm uma porção de conhecimento até que se manifeste o esposo. Elas veem isso. Elas conseguem isso. Elas esperam e ouvem um anunciador do esposo, e quando o esposo se manifesta, elas percebem aí que não tem lâmpada suficiente para ficar nesse tempo. Esse tempo da manifestação do esposo é que define a quantidade necessária de azeite para sustentar sua revelação, para sustentar sua visão. Eu creio no esposo, maravilha, então nós estamos juntos. Eu ouvi alguém dizer que o esposo está chegando, maravilha, continuamos juntos. Eu ouvi alguém dizer que o esposo chegou, mas isso aí não dá para eu ver. Lâmpada não é o que te faz ver. Se nós apagarmos as nossas lâmpadas agora, nós não temos condição de continuar enxergando. Os nossos olhos necessitam de uma boa porção de lâmpada, de luz, para enxergar ou para distinguir as coisas, não é? Então veja, a porção de luz delas era suficiente para saber que vem um esposo, que eu preciso me manter virgem, que eu tenho que ter companheirismo. Elas não estão sozinhas, não é uma, elas são 5. E esse número 10 aqui, ele também não é um número exato, dizendo, existem 10 pessoas. Não, é uma parábola. O número também ele é parábola, porque ele representa um grupo de pessoas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Percebe que as loucas tinham só as suas lâmpadas, mas as prudentes,
aparece aqui um outro recipiente, aparece vasilhas. Existe uma vasilha e a lâmpada. Você precisa, como eleito de Deus, você tem que ter algo a mais. Significa, você tem que ser extraordinário. Não pode ser como os demais. Não pode estar vendo só uma coisa. Você precisa de uma reserva. Você precisa de um arquivo a mais, um armazenamento a mais. Agora, como se armazenou, não se explica nessa parábola como é que elas fizeram para armazenar. Mas, ao exigir das outras, prova-se que se foi dado. Só que é como chuva, por exemplo. E a palavra de Deus, ela está toda ela recheada de tipos usando a chuva. Se você faz um sistema de captação de chuva, eu vou captar a chuva, vou colocar lá fora no meu quintal uma caixa d'água aberta. Ora, tudo que cair nesse diâmetro, eu acredito que a caixa d'água deve ter 1 metro e alguma coisa de circunferência, tudo que cair em 1 metro eu vou conseguir captar. Agora, se eu quero uma captação maior, geralmente eu coloco uma ligação do telhado, que às vezes passa mais de 100 metros, e eu vou jogar dentro dessa vasilha de 1 metro e pouco de circunferência, de quem sabe 1 metro de altura. Por quê? Porque eu quero captar mais. Assim é com a palavra de Deus. Você pode estar ali aberto diante de Deus para que tudo que chova dentro da sua circunferência caia em você. Olha, isso não é nenhum mal, né? Não é nenhum problema. Meu Deus, eu estou aqui diante da tua palavra e tudo que cai em cima de mim eu recebo. E aquilo que não cai em cima de mim? Eu não faço nada, eu não promovo nada para receber aquilo também? Posso dizer, tem alguém que diria assim, eu fico em casa e leio a minha Bíblia. Puxa, maravilha, ler a Bíblia é muito bom. Alguém diz assim, eu não, eu já leio minha Bíblia e minhas mensagens, mas eu fico em casa. Bom, alguém diz assim, eu leio minha Bíblia, leio as mensagens, eu congrego, eu assisto cultos, eu oro, eu busco a Deus. Percebe que foi feito um aparato para maior captação daquilo que Deus está derramando? Porque Deus está derramando na sua Bíblia, sim. Deus está derramando no seu profeta, sim. Deus tem homens vivos pregando a sua palavra, sim. Deus tem homens em um lugar determinado e Deus tem homens em todos os lugares, sim. E nós estamos, quanto maior o nosso aparato de captação da palavra, mais da palavra nós teremos em menos tempo, ou em um tempo hábil. Percebe que quando nós chegamos aqui, mas as prudentes levaram azeite e tardando o esposo. Aí entra tempo. Significa, o esposo viria em um tempo, mas esperou um tempo maior. Tardando, vamos dizer assim, vamos chamar desse tempo de um tempo de longanimidade, de um tempo de um espaço maior para que se capte mais. Olha, se ele tivesse chegado antes do tempo que ele disse, encontraria todo mundo sem lâmpada. Mas ele veio depois do tempo, tardando-se o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Eis aí vem o esposo. Quer dizer, no limite, na mudança de dia, na mudança de tempo, até meia-noite, hoje é tal dia. De meia-noite para lá, já é um outro dia. É um novo tempo. À meia-noite ouviu-se o clamor, eis aí vem o esposo. Quando elas saem numa mudança de tempo, elas percebem, não dá. Aquilo que... Espera aí, mas teve até uma demora, teve até uma longanimidade, teve até um tempo a mais, não se fez nada para captar esse azeite, não se fez nada, não se buscou.
Sabe o que eu penso agora, irmão? Irmã, como o nosso tempo aqui acaba sendo curto, eu vou ler para depois expressar o que eu penso. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o. E tendo elas ido comprar, percebe que elas eram confiantes, né? Quer saber de esposo? Não, o esposo tinha ainda uma importância, mesmo agora que elas perceberam. Mas indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Era agora que elas tinham que ir comprar? Aí vem o meu pensamento. Você está vendo aí o mundo? Nós falamos tempos de guerra, rumores de guerras, fome, peste e tal. Agora é que vai se comprar? É por isso, você estava esperando isso para agora ir arrumar azeite? Por que é que no tempo em que não se falava destes rumores, destas guerras, destas coisas, não se leu mensagem, não se leu Bíblia, não se orou, não se foi aos cultos, não se aproveitou as oportunidades de Deus derramar-se, porque Ele próprio é que é o azeite, Ele próprio é luz, de acordo com João capítulo 1, ali estava a luz do mundo, a luz que alumia todo homem, mas as trevas não tiveram paciência com ele e foram embora. Então veja, irmãos, esse é um tempo de desespero às vezes para as pessoas. Mas essas moças prudentes, mesmo tendo dormido, mesmo tendo entendido como as outras entenderam, o esposo tardou, dormi, não dei conta, tive dificuldades, não consegui ficar em alerta, mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Eis aí vem o esposo, e elas pegaram as suas lâmpadas, e aqui estavam as suas vasilhas. A lâmpada está quase se apagando, derramou mais azeite. Esposo amado, vamos entrar. O esposo entra a elas e com elas, e elas têm luz suficiente para continuar vendo o esposo. As loucas só ouviram falar do esposo, mas elas, chegando o esposo, ele chegou quando elas foram comprar. As outras já tinham entrado. Então, irmão, irmã, amigo, amiga, não quero dizer que não seja tempo, mas se ainda existe um tempo, faça tudo o que puder. Se nós morássemos lá no agreste nordestino, nós faríamos... o telhado do galinheiro tem uma tubulação que joga nessa cisterna. O telhado da casa tem uma tubulação que joga nessa cisterna. Fizemos um outro sistema de captação. Por quê? Porque chove pouco e a chuva que chove eu preciso aproveitar toda ela. Agora, já pensou alguém onde chove-se muito e ainda assim não se ter nada? Vamos meditar nisso e vamos pensar quanto Deus tem nos falado, quantas portas, quantos canais, não vou usar as portas, mas vou usar canais, Deus tem para derramar esse azeite, e esse azeite não ser recolhido, recebido, armazenado para o tempo de se estar com o esposo. Eu espero estarmos todos juntos com o esposo. Sabe onde é esse lugar que as virgens estão? Dentro da mensagem. Você diria, não pode ser, as virgens nessas não estariam na mensagem. São virgens. A denominação é mostrado pelo profeta em Apocalipse capítulo 17 como filhas da grande prostituta que seguiram as suas mães, se envolveram com o mundo, se envolveram com os governos, portanto, tiveram um adultério espiritual, não são consideradas virgens, não estão no mesmo lugar, não escutam o mesmo mensageiro e nem estão interessadas em esposo.
já se casaram com o mundo. Aonde estão essas duas virgens? Deus os abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Se houver um tempo, se não houver, eu desejo ter alcançado todas as prudentes pessoas e que se encheram do Espírito Santo e nós nos encontramos do outro lado da porta com o esposo. Deus abençoe. Até lá, se Deus quiser.